Graças e paz, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Resolvendo gravar esse vídeo para poder compartilhar junto com vocês e aprendermos juntos um pouco mais daquilo que Jesus nos ensinou. Estava lendo nessa manhã o livro de Romanos, capítulo 2, onde tem por título Deus julga as pessoas. E é muito importante que a gente tenha claro isso, que é saber que apenas é Deus quem julga. Lendo o livro de Romanos capítulo 2, e se você também for ler Mateus no capítulo 7, vocês vão perceber algumas verdades que o Evangelho ele nos ensina acerca sobre julgar o próximo. Em Mateus capítulo 7, Jesus mesmo ele nos ensina que quando nós julgamos o nosso próximo, à medida em que nós julgamos o nosso próximo, nós também seremos julgados por Deus. E com a medida em que nós julgamos o nosso próximo, também será a medida usada por Deus para nos julgar. Portanto, é de muita importância que a gente tenha muito cuidado ao julgar a pessoa. Vejo muitas pessoas que tiveram as suas vidas completamente destruídas porque foram julgadas e condenadas injustamente. Imagine que você está numa rua e de repente para um carro da polícia próximo de você e aí o policial pega você pelo braço e leva você para a prisão. E quando chega na prisão, a vítima que está acusando você, né, começa a dar todas as descrições e você é muito parecido, estava usando uma roupa parecida, usando uma calça parecida, tinha um biotipo parecido com o assaltante dela. Ela diz, mesmo sem ter certeza, ela confirma e diz, não, foi ele. E aí você é preso e você leva anos e anos e anos na cadeia, sofrendo e pagando por um crime no qual você não cometeu. Aí você diga, Cleiton, isso é muito pesado. De fato, é muito pesado. Se a gente for levar isso para a prática, se isso de fato acontecer, isso é muito grave, isso é muito pesado. Pois bem, é exatamente isso que acontece com as pessoas com que nós julgamos. Às vezes, por uma pessoa não saber se expressar direito, a gente julga o que a pessoa fala. A gente não tem nem certeza se de fato aconteceu o que a gente imaginou que aconteceu. E a gente acaba julgando a pessoa. Teve uma história de uma pessoa que morava bem no interior, onde tinha bastante mato. E aí a pessoa pegou a carona com um outro rapaz, um colega dele. E já era de noite, era cerca de 11h30, meia-noite mais ou menos, quando eles atravessaram um matagal para cortar caminho para chegar mais cedo em casa. Aí de repente o que estava na garupa estava com uma dor de barriga muito, muito, muito forte. E aí ele disse, olha, desculpa, mas eu não vou aguentar chegar até em casa. Ele pede que o cara pare a moto e ele vai para um canto e vai fazer as necessidades dele. E justamente quando ele termina, quando ele está levantando as calças, vai passando um conhecido, um vizinho, e vê aquela cena e espalha para toda a vizinhança. Olha, eu vi fulano no meio do mato com o outro levantando as calças. Ele estava fazendo... E aí começou a descrever aquilo que ele supôs, mesmo sem ter certeza, mas só porque as evidências lhe pareciam ser tão claras, ele confirmou que aquilo era de fato verdade. E quando aqueles dois amigos chegaram naquela cidade, havia aquele burburinho que os dois eram gays, que os dois estavam fazendo sexo no meio do mato. E aquele jovem teve que se mudar de cidade. Os dois jovens tiveram que se mudar de cidade de tamanha vergonha que sua vida foi exposta, sendo ele julgado e acusado injustamente. Aí você diz, nossa, Cleiton, como é que pode ter acontecido? Isso acontece todos os dias, isso acontece todas as horas. Quando a gente julga o nosso próximo. Quando às vezes alguém comete um erro contra a gente, mas a gente não sequer pensa por que a pessoa cometeu aquele erro. Ou às vezes a pessoa fala alguma coisa, a gente já pressupõe que seja aquilo que a gente esteja imaginando. Teve um caso de uma colega minha lá no trabalho, que ela era muito amiga de uma outra colega que também trabalhava lá. E aí de repente a colega passou por ela e não falou. Mas a menina estava completamente distraída e ela imaginou que a amiga estava indiferente com ela. E ela então automaticamente ficou indiferente com a amiga.
E a amiga ficou indiferente de fato com ela. Se passaram alguns meses ou alguns anos, não me lembro ao certo, até que os dias as duas pararam para conversar, para tirar as diferenças. E aí uma perguntou a outra, você ficou indiferente comigo? Aí a outra respondeu, não, foi você que ficou indiferente comigo, por isso eu fiquei indiferente com você. E no final das contas, uma tinha ficado indiferente com a outra sem que ninguém tivesse ficado de fato indiferente com ninguém, mas porque acharam que estavam indiferentes, se tornaram de fato indiferentes uma com a outra. São esses tipos de coisas que acabam destruindo a vida da gente, acabam prejudicando a gente, nos fazendo mal. E precisamos tomar muito cuidado, porque Jesus nos ensina que quando nós julgamos alguém, Deus nos julgará. E com o rigor que nós julgarmos esse alguém, com o mesmo rigor, Deus também nos julgará. No livro de Romanos, no capítulo 2,